E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Cara, quanto tempo eu não venho aqui, quanto tempo eu não gravo, quanto tempo eu não converso com vocês. Eu tô... Bom, o ano começou com diversas novidades, diversas mudanças e eu tô atuando em algumas frentes paralelas. Então eu estou bastante ocupado. Eu tenho escrito, na verdade, como a minha prática comum, né? E tenho deixado os assuntos em tópicos, em pautas separadas para eu vir falar com vocês. Aconteceu uma coisa muito interessante, muito inusitada, inesperada, que foi a minha participação numa entrevista, num podcast que foi incrível, né? Foi no podcast A Deriva e, poxa vida, o Petri, o Caio, pessoas incríveis. O Petri, meu Deus, foi assim uma experiência muito gostosa, muito prazerosa, muito natural, sabe? Para quem não assistiu, fica aí o convite para assistir. E inclusive te convido para se inscrever no meu canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer o meu trabalho. E poxa vida, né? Eu tenho tempo hoje também muito voltado às pessoas que estão me procurando. Eu tive uma procura muito significativa, muitas pessoas mesmo, sabe? Eu acho que eu passei de 50 pessoas que eu estou conversando pessoalmente, e muito provavelmente mais de 100 pessoas que eu conversei e agradeci também, enfim. Então, aos poucos eu estou conversando com essas pessoas, dando toda a atenção, toda a seriedade, todo o amor que eu tenho nesse trabalho e estou muito feliz. Até por isso que eu não consegui vir aqui e fazer um novo vídeo para vocês. Eu tô com assuntos cruzados para conversar com vocês, mas incrivelmente eu tive procuras, obviamente por causa da dependência química, né? Por causa dessa entrevista, e assim eu tenho já tem acontecido ao longo do ano anterior, né? E esse ano aumentou a procura, assim como aumentou o meu estudo e a minha dedicação e até mesmo a minha posição em cima de um tópico específico que eu decidi estudar esse ano. Eu já comecei a estudar e incrivelmente apareceu também constante busca sobre o assunto. Então eu fiz essa apresentação longa, né? Bom, quem me acompanha aqui já está acostumado um pouquinho com o meu jeito, às vezes eu falo muito, às vezes eu falo pouco, e eu precisei fazer essa apresentação um pouco mais esticada, porque fazia tempo que eu não estava com vocês aqui e explicando o motivo da minha ausência. Mas enfim, estão me procurando muito sobre o assunto do suicídio e eu fiquei impressionado como, de fato, existem poucas informações científicas, medicinais, técnicas e etc. Existem, obviamente, isso está na literatura, existe um estudo, sabe, didático, diagnosticado, como todas as coisas que eu sempre falo aqui do universo da questão psicológica, sentimental, emotiva. Nós temos, né, a dependência química, o vício, nós temos material, nós temos estudos, mas eles nunca serão suficientes, porque eles sempre vão ter conflitos com a individualidade, com o indivíduo, com a singularidade. E essa característica, ela praticamente coloca por terra tudo que a gente tem de estudo, porque cada indivíduo compreende, entende, sente, etc., de uma maneira que
que seria quase impossível definir como um protocolo, um diagnóstico, um caso clínico e etc. Porque são múltiplos fatores que se encontram, né? E as fungadas, né? Ai, ai. Isso é rinite, tá? Rinite, dá boa. Então, assim, eu fiz diversas anotações, eu tô escrevendo sobre, eu tô lendo e eu tô muito tocado, né? Primeiro que é aquilo que eu já falo sempre, eu sou o meu objeto de estudo, não tem como. Eu parto da minha própria experiência versus não ela como totalidade, mas sim o que temos aí de literatura, pesquisas e etc. E tento fazer um discernimento, uma separação da minha impressão junto com o que a gente tem, que são outras impressões refletidas de outros. Então, assim, de novo, até mesmo as comprovações, os laudos comprovatórios, as revelações científicas, etc., elas partem também de um princípio de alguém, de alguma coisa. Então não há diferença de um indivíduo à totalidade coletiva de um estudo, porque ela também parte de indivíduos e ela vive em cima de margens, de porcentagens, ela jamais será uma totalidade. Então essa é uma importância para algumas pessoas que questionam às vezes e duvidam de uma capacidade de um ser, não me colocando como este ser, mas tentando ampliar como tudo ele é oriundo de um núcleo e a diferença são as suas fragmentações, os seus prismas de compreensão daquilo. E é o que eu faço, tá? E, poxa vida, eu fiquei impressionado como existem pessoas passando por dificuldades com pensamentos suicida e principalmente, né, que é o estudo que eu estou fazendo, o cruzamento disso com a dependência química, com a dependência, com o vício propriamente dito. Eu estou falando com pessoas aqui que têm vícios que não tem nenhuma ligação com álcool e droga e sofrem igual. A sua dificuldade no vício, a sua compulsão, a sua obsessão, a sua qualidade egocêntrica, a forma que ele reage, como ele pensa, como ele sente, como ele se vê, sabe? Internamente e externamente, associada ao vício que gera nele o prazer ou a fuga da dor, é incrível como leva a uma inabilidade, a uma impotência, a uma, sabe, total degradação, destruição, encontrando o suicídio como solução, cara. Pessoas novas, pessoas com mais idade, homens e mulheres. Eu fiquei impressionado, sabe? Fiquei triste. Eu tô passando uma fase muito difícil, eu tô querendo chorar, mas eu não vou. Porque é um assunto muito sensível, eu tô estudando isso, né? Quem me acompanha aqui provavelmente tem assistido alguns vídeos que eu fiz ano passado, representando esses estados, né? Quando estão latentes e podem lembrar a dificuldade que é, né? Eu tô com vários assuntos aqui, dá vontade de falar todos eles, mas eu vou trazer para vocês, eu vou deixar aqui como tema para vocês encontrarem. Talvez os vídeos agora eles venham com uma janela maior de tempo, né? Então, um spoiler rápido, eu fiz o meu desmame do medicamento, eu consegui findar, né, o meu tratamento medicamentoso psiquiátrico e, puta, finalmente eu me reconectei comigo mesmo. Eu vou tratar isso depois. Eu fiz também um estudo mais profundo sobre as questões sexo-libidinosa, sexo-afetiva, junto às propriedades estéticas e artísticas, de contemplação, de reflexo do ser. Então, para quem também me conhece, sabe que a gente vai ter aí um tema bem interessante em cima disso. Estão me perguntando e pedindo muito para eu falar sobre a importância do esporte
Eu tô com algumas pessoas aí para de repente fazer um vídeo junto. Tem uma pessoa específica que eu quero convidar, ver se ele vai topar participar. E aí eu vou fazer o gancho, né, com a minha experiência inicial, que eu já até relatei aqui em alguns vídeos, mas só estou apresentando aqui. Esse vai ficar um vídeo um pouco misto, né, um mix de assuntos, mas eu vou trazer com mais detalhamento o estudo, talvez em diversas etapas, sobre o suicídio cruzado, né, com o aspecto do vício, da dependência. E, poxa vida, eu já vou encerrar o vídeo. Eu teria muito mais coisa para falar e eu posso falar isso de uma outra forma, num outro momento, para deixar então esse vídeo um pouco mais de retomada, né, com os assuntos que a gente tem aí pela frente, para vocês saberem também como é que eu tô, o que eu tô passando, em relação a de repente estar um pouco mais ausente aqui com os vídeos que eram mais constantes. Tenho o meu 6º livro para sair esse ano, que eu tô redigitando, né, no computador, o que estava no manuscrito. Então tem bastante coisa para acontecer aí. E eu quero finalizar esse vídeo com uma mensagem que, pô, tá subindo aqui o choro, né, do coração, que eu fiquei muito tocado, muito impressionado, e é um assunto muito sério. É sério porque eu já perdi amigos, assim, é sério porque tem pessoas passando por isso, é sério porque vez ou outra eu penso nisso, e o aspecto de tirar a sua própria vida, né? Só quem vive esse desespero sabe. E infelizmente, assim como a doença da adicção, assim como enfermidades, patologias, os aspectos de transtornos, neuroses, tudo que está qualificado em doença, saúde, em saúde barra doença mental, assim como a depressão, entre outras coisas que às vezes, hoje já não muito, né? Mas ainda é confundido como uma sem-vergonhice, uma, sabe, fraqueza, sei lá, qualquer coisa pejorativa, um desdém, que às vezes fica difícil de acreditar. Cara, o suicídio ele é muito sério e ele tá aí, ele tá acontecendo e, poxa, eu vou deixar essa mensagem para vocês que estão vivendo esse momento difícil. Eu não vou chorar. Cara, não se mata hoje, tá? Não se suicida hoje. Lute, resista e peça ajuda. Peça ajuda. Sozinho não dá, tá? Se você tiver ainda com uso de álcool e drogas, se você tiver ainda na compulsão e obsessão de um vício, se você tiver ainda, né, potencializado por uma depressão, uma bipolaridade, um borderline, qualquer diagnóstico que esteja aí já definido da sua personalidade, do seu transtorno, trauma, não importa, que leve, né, a esse estado de suicídio, não se suicide hoje. E amanhã repita isso. Hoje eu não vou me matar. Hoje eu não vou me suicidar. Hoje eu vou pedir ajuda e peça. Hoje eu vou tentar algo diferente e tente. Não é fácil quando a gente tá naquela bolha, naquele núcleo, naquele desespero onde todas as certezas nos convencem que a única saída é a morte. Tente de todas as formas não cometer isso. E saiba que você não está sozinho. Eu vou fechar aqui. Eu sei que fica pesado isso, mas essa conversa é para você que está vivendo isso, tá bom?
E para quem está assistindo também, convive com pessoas assim e tenta entender e tenta ajudar e não sabe como, tente pelo menos entender que há algo maior do que essa pessoa e que muitas vezes você não vai conseguir fazer muita coisa até que essa pessoa consiga, no seu instante, respiro, naquele segundo de sanidade, de lucidez ou de certeza em continuar vivendo, alguma coisa que, sabe, neurológico, hormonal, fisiológico, alguma coisa que atice rapidamente aquela chama de esperança, aquela luz de esperança, faça com que ela então tente sair deste núcleo de dor, de sofrimento, de inabilidade, de impotência. Então, eu vou trazer esse assunto, não sei quantas vezes, não sei como eu vou dividi-lo, mas eu vou trabalhar esse assunto durante esse ano, junto com a dependência química, e a minha ausência aqui, ela não corresponde à minha ausência com vocês, pelo contrário. Eu estou mais presente com quem me procura, eu estou mais atencioso, eu estou conseguindo estar muito mais para você que me procura do que o ano passado. E isso é muito legal, eu estou muito contente. Então, o meu trabalho que começou de uma forma orgânica, espontânea e despretensiosa, ela está se consolidando na essência que é a única e verdadeira em conseguir ajudar de alguma maneira, com que você encontre e traduza a sua forma de entendimento e compreensão, a sua prática, onde eu vou contribuir oferecendo experiências próprias ou assuntos que sejam suficientes para que você consiga ter algum tipo de despertar ou encontrar algum tipo de força, de compreensão e assim seguir, sabe, nesse caminho que envolve a abstinência, que envolve viver bem, que envolve ter uma vida plena, saudável e que cruza. Para a gente fechar de vez, a minha base ela vai ser sempre em volta da dependência química e da abstinência. E é como eu sempre falo, o uso de álcool e drogas, o vício, ele transita por praticamente todas as dificuldades da doença mental, basicamente todos os sentimentos, as experiências, elas são parecidas. Então, é aquela pontinha do iceberg, né, que seria o álcool e a droga, ou o produto, o subterfúgio de vício, versus um colossal, quase infinito de sentimento, pensamento, reações, crenças, educação e etc. E então a gente vai conversar bastante. Tô com saudade de vocês, tava com saudade de vir aqui ver essa minha cara que tá cada vez mais magra, mais abatida. Não se assustem, é uma passagem, faz parte do jogo. Tô curtindo ficar assim também magrinho. Eu tô passando por um processo super complicado, mas a base ela ainda é vivida em cima do amor, da verdade, da transparência e buscando corrigir os erros próprios, melhorar aquilo que eu tenho, sabe, para ser bom, cultivar o que já tá legal, enfim, para não tirar a minha vida e não usar, e fazer com que você que me acompanha encontre aí o que você entende que é bom para você, traduzindo aquilo que eu apresento. Beleza? Mas é isso, ficamos por aqui. Falei pra caralho, queria falar mais um monte, mas eu vou deixar para os próximos vídeos mais organizado, em cima de diversos tópicos aqui já em pauta pra gente conversar e seguir esse ano com trabalhos interessantes e buscando aí fazer com que cada vez mais pessoas encontrem formas, maneiras, jeitos de estar bem, sem precisar
fugir, anestesiar ou encontrar no álcool e a droga aquilo que ela mesma já tem dentro dela, que pode ser bom e não precisa ser ruim. Beleza? Mas é nóis. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, pergunta, fica à vontade. Valeu, é nóis.